Olá a todos. Então vamos falar continuidade na disciplina de história. Vamos à a terceira parte que trata da divisão da história. E existem dois critérios que o professor ele pode, no primeiro dia do ano letivo, falar para a turma que ele está conhecendo pela primeira vez, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e até mesmo na universidade, o professor de história que vai receber os alunos novatos no primeiro período, ele chega na turma, faz a apresentação, então ele pode também falar, iniciar, fazer uma introdução motivacional à história, explicar para os alunos o que é a história, para que serve a história. Pode também utilizar essa dica aqui, que é a divisão da história, juntando a primeira, a segunda e agora tem essa terceira parte, e que a história ela pode ser dividida em história geral e história do Brasil. E o outro critério que pode se trabalhar quanto à divisão da história é aqui, ó, referente, que você fala da história antiga, tem a história média, a história moderna e a história contemporânea. E a gente vai ver que na história geral, que é a história da humanidade, que começa desde o mundo pré-histórico, né, das origens do homem à fundação das regiões habitáveis e os primeiros humanos modernos que surgiram na África há mais de 100 mil anos. Então, que houve toda essa migração da Ásia e da Austrália e chegou até a Europa, e com essa migração toda começou a haver cada vez mais sofisticação de ferramentas, como havia sido falado até que eu falei na segunda parte, e que o advento da civilização está intimamente ligado ao surgimento das cidades. A vida urbana emergiu quando a agricultura começou a fortalecer os artesãos, comerciantes, governos e organizações religiosas. E depois, nessa história geral, que fala também da era dos descobrimentos, então começou desde o mundo pré-histórico até os dias atuais, que fala da nova ordem mundial. Então, essa divisão da história, na parte da história geral, que nós vamos falar, que é a respeito que trata que entra a Revolução Russa, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e fala também dos assuntos atuais, da nova ordem mundial de 1980 a nossos dias, tá? E temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E depois nós vamos falar sobre, tá aqui, ó, a história do Brasil. A história do Brasil, desde quando ele teve também seu mundo pré-histórico na história do Brasil, teve também a fase pré-histórica, que vai ser falada também. E para começar, antes de falarmos, né, sobre essa divisão da história, então a história já está dizendo que história já é relacionado à escrita, já existe a escrita. E antes da escrita você tem a pré-história. Então, temos aqui, ó, então antes da história nós tivemos a pré-história, que é aqui, ó, a pré-história. E a pré-história, ela também tem a sua divisão, que é a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, idade do bronze e a idade do ferro. E então, o que acontece? E quando foi falado na segunda parte do vídeo sobre a idade do ferro, é justamente que a partir da idade do ferro foi que começou a escrita. Então, a partir de ali foi que surgiu a história, que foi a partir da idade do ferro. Então, quando você vai falar da parte da pré-história, quando fez aquela divisão que eu mostrei para vocês, que primeiro é a idade da pedra lascada, que é chamado de período paleolítico. Você tem um período paleolítico inferior e o período paleolítico superior. Então, o que é então na pré-história da idade da pedra lascada? Então, o que aconteceu? Foi assim, que o aparecimento das ferramentas, né, isto é, de técnica em geral, ocorreu em tempos remotos, numa pré-história tão distante que se tornou difícil imaginar como se deu. Quer dizer, então ainda há muitas provas, há muitos estudos a serem feitos, cada vez mais escavações serem feitas, né, descoberta de novos utensílios que os arqueólogos vão lá e descobrem cada vez mais e vai reconstruindo essa pré-história. É como se a gente estivesse contando a história da pré-história,
Então, e você vê aqui, por exemplo, existe um filme famoso que é 2001, Uma Odisseia do Espaço. O que diz esse filme? Que esse filme ele pode ser baixado ali na internet, você pode encontrar em várias redes, né, de compartilhamento de vídeos, como o YouTube, e fala a respeito desse filme. E o que trata esse filme? Né? Que tem cenas do filme que mostram um antepassado do homem brincando com um osso, e batendo contra um osso e quebrando. Então, surpreso com o fato, ele começa a usar o osso para quebrar outras coisas, né? Para enfrentar e matar animais. O osso. E você vê que com o tempo, com a observação que ele usa esse osso para começar a abater os animais, então o osso transforma-se assim num instrumento que amplia seu domínio sobre a natureza. Então, quando começou a partir do osso, ali, então, no Paleolítico, no caso inferior, então o osso ele é usado como arma ali, então o homem já começou a ter o domínio sobre a natureza. Que a partir disso foi que começou a desenvolver a sociedade cada vez mais, evoluindo de acordo com os instrumentos, a sofisticação dos instrumentos, né? Então, o desenvolvimento da técnica só foi possível ao homem através da vida em sociedade. E ao melhorar suas condições de sobrevivência, o homem pôde desenvolver formas mais complexas de organização social. Então, você vê que no Paleolítico inferior existiam apenas bandos de poucos homens que vagavam em busca de pequenos animais, frutos e raízes. Já o Paleolítico superior, lembrando que o Paleolítico é a idade da pedra lascada, né? As primeiras ferramentas, machados e clavas de osso e pedra lascada, permitiram as caçadas de renas e bisões. Às vezes bisão já é tipo assim, é aquele animal de grande porte que parece assim, tipo um búfalo gigante. E o que acontece? Que por sua vez acarretaram o surgimento de comunidades de centenas de homens, ou seja, então esse desenvolvimento da sociedade, essa evolução, então isso lembra que você pode fazer a interdisciplinaridade da história com a sociologia, tá certo? E tá aqui, a gente pode mostrar aqui, tem aqui a gravura, ó, aqui tem a ilustração, tá aqui, ó, e tá aqui ó, mostra o homem já, ó, na idade da pedra lascada, no período paleolítico, ó. Aqui ele mostra a ilustração, ele usando um osso para cortar aqui o tronco, aqui nessa ilustração que mostra, que foi feita uma reconstrução e que naquela época deve ter sido assim, justamente que deve ter sido assim. Então, e a outra, né, a outra fase da pré-história, que é pedra polida ou neolítico, quer dizer, que é o polimento da pedra, indica um progresso técnico, né, correspondente a uma organização social mais complexa. Então aqui, ó, aqui mostra, ó, aqui está mostrando, aqui novamente aqui, ó, tem os utensílios, que eu mostrei isso na primeira parte, referente à história, tá aqui, ó, aqui mostra, ó, tem aqui esses utensílios, ó, aqui você vê, né, essa parte aqui, ó, desses utensílios aqui, tá? E aqui mostra esses aqui, ó, você vê que mostra essas ossadas aqui, ó, o osso aqui, e aí depois o osso ele começou a ter a pedra já polida, tá? Então você vê, e aqui nessa terceira gravura, nessa ilustração aqui, ó, deixa eu ver se eu boto aqui direitinho, ó. Opa, deixa eu posicionar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vamos ver, a gente tenta aqui de tudo, ó, para fazer, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá caindo aqui, mas tá mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui já mostra esse outro tipo aqui de ferramenta que é já referente à idade do bronze e do ferro, tá? Então você vê aqui, já temos no período, dois períodos que já foi falado, que é a idade da pedra lascada e a idade da pedra política ou neolítico. E a outra é que é a idade do bronze, que também foi falado na primeira parte do vídeo, que é a apropriação dos metais, aperfeiçoando a fundição do cobre e do estanho, cuja liga deu nome ao período. Então foi que eu havia falado no referente à interdisciplinaridade da história com a física e a química,
porque trata desse processo químico que os homens pré-históricos eles já tinham já esse conhecimento através de observação, através de métodos de tentativas de erros e acertos, porque eles não tinham, claro, conhecimento organizado complexamente, de forma complexa, de todo o conhecimento físico e químico. Eles aprenderam ali na experimentação, na observação. Então um dos homens pré-históricos, né, antepassados nossos ancestrais, que um deles teve destaque ali de fazer todas aquelas experimentações, então os outros ao redor ficavam observando. Então já usavam já um método científico, que o método científico, uma fase do método científico é a observação, é você observar. Então os outros observantes estavam passando conhecimento para os outros. E você vê, então, essa transmissão de testes ali, de conhecimento que vai passando de um para o outro e vai passando de geração em geração, até isso vai evoluindo, vai sendo diretamente proporcional e surgindo a sociedades cada vez mais complexas. Então, essa evolução da sociedade tem a ver com a sociologia, tá certo? Então, e depois tivemos, né, a última aqui, que é a Idade do Ferro, né? Então, nessa fase surgiu a escrita, com os primeiros documentos escritos, saímos já da pré-história. Então, a partir da Idade do Ferro, então aqui, ó, já aqui, novamente aqui na ilustração, aqui, tá aqui, ó, vamos ver aqui, ó, às vezes, ó, tem que mostrar aqui, tá aqui, ó, agora deu certo, ó, tá aqui, ó, mostrando aqui, ó, aqui já é a Idade do Ferro. Então é a partir dali que começou a escrita. Começando a escrita, começou a surgir documentos. Então, documentos surgidos, já começou já a história. Tá aqui, ó, tá vendo? E nessa história, ó, começamos a ter essa divisão aqui. Então, a partir da Idade do Ferro, começa então, aqui, ó, a Idade Antiga. Então, vamos saber o que é a Idade Antiga. Então, vamos ver, só para concluir, que então, na história da pré-história, que fala que na pré-história, antes da escrita, a existência de algumas civilizações era sugerida unicamente pelos vestígios encontrados, né, de armas e utensílios. Então, como não havia documento, então o historiador lá ele estava se baseando de fontes não escritas, ou seja, baseado nesses achados de vestimentas, utensílios, de pedra lascada, pedra polida, e já tendo na Idade do Bronze, né, que foi descoberto que o homem cada vez mais sofisticou, utilizando ali já a fundição, né, de um metal com o outro. Então pronto, então você vê que isso dá sinal de uma sociedade mais avançada. Isso é que é interessante, que às vezes só por um simples objeto, uma coisinha à toa, dá para falar muita coisa sobre esse objeto, que parece que, assim, para os outros que olham assim, parece que é uma coisa bem assim, bem simples, então vamos dizer medíocre, não, mas nada disso. Às vezes uma coisa assim bem pequenininha que é vista como medíocre, mas pode falar muita coisa a respeito, que naquela época, né, já era uma coisa já sofisticada, e que hoje, mesmo hoje em comparação já com o mundo atual, que tem devido à tecnologia, coisas muito mais avançadas, nós não podemos fazer uma comparação dizendo, por exemplo, que um celular é melhor do que a pedra lascada. Jamais nós podemos fazer essa comparação. O celular, ou então câmeras mais sofisticadas, essas tecnologias que nós vemos aí hoje em dia, recursos que estão a nosso favor, dizer que são mais avançados, são muito melhores que uma pedra lascada, não pode, porque cada um teve a sua época de avanço, tá certo? Então, quando a gente vai falar agora vamos ver aqui a respeito da história dividida em períodos ou idades. Então, quando a gente fala da história, a divisão, a gente pode trabalhar com o critério de períodos ou idades. Então, é justamente aqui, ó, da antiga, média, moderna e contemporânea. Então, quando a gente fala assim, tá aqui, eu registrei aqui para poder a gente falar que da antiga nós temos das pirâmides a queda de Roma. Então, nessa história antiga, temos as pirâmides. Vamos botar aqui direitinho, organizar aqui, ó. Tá aqui, falando aqui da parte, né,
da antiga, tá aqui, que é das pirâmides, a queda de Roma. Então você vê que a idade antiga, né, ela começa com a própria história. Então nela inclui-se os povos de origens mais remotas, como os sumérios, ezeus, egípcios, assírios, caldeus e persas, tá? Entretanto, o seu apogeu é a antiguidade clássica, que abrange as fases, né, da Grécia e de Roma, tá certo? Então você vê que na era cristã, então sofreu um lento, né, acaso com a degeneração de seus costumes e instituições, e quando se fortaleciam as novas doutrinas espirituais. Então você vê que então nessa fase, claro, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque aqui é só uma sugestão que é apresentado para a turma para saber, é só para caracterizar em pequenas linhas o que é na parte da história antiga, na divisão que é a Idade Antiga. E em seguida nós temos aqui, ó, a Idade Média. Então a Idade Média, ele fala assim que nossa visão, qual é a nossa visão que nós temos nessa idade, né? Que é povoada, a gente olha assim, poxa, a gente vê através dos filmes, que a gente vê que é castelos, né, cavaleiros andantes, é a época dos barões, dos senhores feudais, né, e das cruzadas. Então nessa idade tivemos a descoberta da América. Então na Idade Média tivemos essa época das cruzadas, a época dos cavaleiros andantes, né, dos senhores feudais, dos grandes barões. Quando você vê tudo assim referente a castelo, então nós temos a Idade Média. A Idade Média, como é que você vê na abordagem do cotidiano? Quando você vai olhar grandes produções, né, cinematográficas de filmes, não só filmes como também minisséries e que conta a história da Idade Média. Através dos filmes que a gente vê, a gente consegue compreender melhor. É por isso que isso lembra a interdisciplinaridade da história com artes, que na parte das artes cinematográficas. Olha só que interessante. Então você vê que na Idade Média você pode compreender a Idade Média tendo a contribuição das artes cênicas, artes cinematográficas, até teatros, muitos teatros assim por aí afora, mundo afora aí, eles usam como ali, como as cenas ali, né, contando toda essa história da Idade Média. Então isso é muito interessante. Por que eles fazem sempre isso? Essas grandes produções que existem desde os anos 40 até os dias atuais. Porque realmente assim, gera lucro, né, para a indústria cinematográfica. Gera milhões assim, uma fortuna imensa, que são grandes campeões de bilheteria. E que você vê que e o público que você vê são crianças, adolescentes. Mesmo que a criança adolescente ela olha aquele filme, ela não imagina que o filme que olha ali é da época da Idade Média e que é uma aplicação da história. Então ele pode ver ele pode assim praticar a história assistindo os filmes. E o professor em sala de aula ele tem que transmitir isso para os alunos, não só para os alunos de escola, mas também de universidade, tá certo? E agora nós temos aqui, você vê, então nessa Idade Média, a gente chama assim no tempo dos cavaleiros, tá aqui, ó. Então nossa visão da Idade Média é toda ela povoada de castelos e cavaleiros andantes, tá certo? Então vamos ver agora aqui, então é o que eu falei, que a grande fase da cavalaria ocorre por ocasião das cruzadas. Então você vê que tinham, no filme, que fala assim, tem um filme que é chamado A Cruzada, que fala, que conta que tinha como meta libertar Jerusalém da dominação turca, então sem ignorar os objetivos comerciais. Então tá bom? Então você vê que nessa época a gente também chama de época medieval. Idade Média, época medieval. E vamos agora para a Idade Moderna. A Idade Moderna que é a Idade Moderna? A gente pode chamar de, tá aqui, ó, a Idade aqui, moderna. Então a gente pode falar que é a idade vamos dizer assim, dos reis poderosos. Então o que fala então é a corte luxuosa, reis poderosos, tá? Que a gente chama de a centralização do Estado. O que significa isso? Então tá aqui, ele fala que de modo geral, quando pensamos em uma corte luxuosa, de onde o rei dirige, né, seu país, estamos pensando na história moderna. Então quando já é dominado pelo rei, onde é o rei
Então, é a centralização do Estado, que é governado pelo rei. Então, quando você já se trata de rei, já é na parte da Idade Moderna, né? Então, ela se caracteriza pela centralização do Estado nas mãos de soberanos poderosos, ficando a maioria das nações sob o regime da monarquia absoluta. Então, nessa época então da Idade Moderna, foi iniciado com o Renascimento e as grandes navegações. Então, que seriam marcos de transição. O absolutismo teve seu apogeu na Inglaterra e na França, mas o evoluir do conhecimento humano e o enriquecimento da burguesia começaram a minar o absolutismo. Então, tem essa história do renascimento do absolutismo. Então, quando o estudante, tanto na escola quanto na universidade, quando o professor já começa a falar sobre renascimento, absolutismo, então já estamos na Idade Moderna. Tá certo? Então, nessa Idade Moderna aqui, já temos a Revolução Francesa, tá certo? Então, vamos ver. Quando já começa a Revolução Francesa, então a gente já começa a entrar na outra era, que é a Idade Contemporânea. Pessoal, então você vê que na Idade Contemporânea, você vê que já ocorreu, tá aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, que nessa Idade Contemporânea como é que você pode dizer? É quando já inicia a história, que já vai à Lua. Então, nessa Idade Contemporânea, o que você vê agora? Nessa Idade Contemporânea é que você já fala já do homem que vai, da história com o homem que vai à Lua. Aí diz assim, né, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Embora tenha apenas 200 anos, a história contemporânea está repleta de fatos importantíssimos. E você vê, então, no século XIX houve Napoleão e depois dele o surto de nacionalismo, que inspirou a independência de quase todos os países da América e da Europa, certo? E você vê, então, no século XX, estamos no século XX, na Idade Contemporânea, tá aqui, você vê que a Idade Contemporânea, claro, ela é a última, então você já entende que já entramos assim no século XX, e estamos já no século XXI. Ele fala que no século XX ocorreram duas guerras mundiais, que é a de 1914 e 18, que é a Primeira Guerra Mundial, que é também chamado de período de a Grande Guerra, tá? E que essa Primeira Guerra Mundial ela centralizou mais na Europa, que teve mais essa grande concentração foi na Europa, essa Primeira Guerra Mundial. E tivemos de 1939 a 1945, que é a Segunda Guerra Mundial, e o aparecimento do mundo socialista. Então, vamos dizer que sim, que além disso, um sopro de liberdade percorreu os países africanos e outras regiões que eram colônias do Ocidente. Então, nesse período também, na Idade Contemporânea, surgiu também o quê? Surgiu a Revolução Industrial. Então, que a partir da Inglaterra se espalhou pelo mundo, atingindo hoje os países menos desenvolvidos, né? Então, em nossos dias, agora, você vê a exploração das possibilidades de energia atômica, o advento dos foguetes espaciais e mudanças sociais profundas, principalmente já com a vinda, com o descobrimento já da internet, para você ver cada vez mais aparelhos sofisticados, e hoje você pode ter um computador, um mini computador na palma da sua mão, que está no celular, certo? E você vê, então, e alguns outros fatos marcantes que estamos vivendo até hoje. Então, é o desenvolvimento tecnológico que tem provocado toda aquela euforia, ou uma hora euforia, outra hora apreensões, tá certo? E vamos ver aqui mais assim que a gente pode falar, e tá aqui mais a respeito, vamos ver aqui, né? Então, você teve, né, nessa terceira parte, a respeito da divisão da história, falando sobre a antiga, a média, a moderna e a contemporânea. E na quarta parte do vídeo nós vamos falar a respeito da história geral e da história do Brasil, tá certo? Então, muito obrigado e até lá.